Bem-vindo vocês neste dia de hoje. Hoje, feliz Páscoa a todos vocês. Que bom estar com vocês. A gente vai comentar um pouquinho sobre um assunto que começamos ontem. A gente colocou um vídeo ontem muito importante sobre a mensagem da crucificação do Cristo, né? E a gente está continuando uma explicação complementar. Então vocês acessem a primeira parte que fala assuntos muito importantes que a gente não vai repetir aqui, você tem que assistir lá. Então, hoje, feliz Páscoa, as pessoas se cumprimentam, se manifestam, feliz Páscoa, Jesus ressuscitou, etc. Então, vamos entender o que isso pode ser trazido para a nossa vida, né? Então, como a gente sabe, o Mestre Jesus, eu não vou falar Jesus, vou falar Mestre ou Sananda, porque a palavra Jesus, como eu falei, é uma palavra blasfema, criada pelos romanos, né? Vocês vão pesquisar em latim, é uma palavra que não deve ser nem pronunciado de tanta blasfêmia que o sistema queria justamente ironizar e debochar daquele que seria o mestre da humanidade, o maior mestre que já houve dentro da Terra. Eles sabiam o sistema dominante, que era dos Arcontes, de Enki e Enlil, né, e de toda essa turma dos Anunnakis, que sabiam que isso poderia tirar a sua supremacia, a sua hegemonia como controle. Então eles queriam acabar com eles, achavam que tirando a vida dele, estariam tirando a mensagem dele, né? Mas a gente deveria sempre pensar assim, o que vale sempre é mais a mensagem do que o mensageiro. Então a mensagem que ele deixou é mais importante do que mais qualquer outra coisa. Então nunca confunda o mensageiro com a mensagem. Eu, por exemplo, posso ser um mensageiro, eu não quero ser visto como alguém especial, mas sim a mensagem que a gente passa, eu quero que vocês observem, não a mim, né? Jesus a mesma coisa, ele trouxe uma mensagem que independente de ser a pessoa de Jesus ou Buda ou Krishna, ele trouxe a mensagem da renúncia, do desapego, do amor e especialmente dentro da palavra de Jesus que eu dizendo de Sananda que nós somos deuses em ação. Então o sistema se rebelou porque ele denunciou todo o sinédrio, todos os fariseus, toda essa turma que era um covil de ladrões, um covil de gente do mal. Então ele renunciou mesmo e denunciou a todos que eles eram do maligno. Ninguém ensinou que a fé era a nossa fé, era o trabalho interior, que nós temos o reino de Deus dentro de nós. Isso foi algo que ninguém sabia. O reino de Deus está dentro de vós e tudo que ele fazia nós poderíamos fazer também. Assim ele falou, né? Tudo que eu fizer vocês poderiam fazer também. Então depois de 300 anos, então eles pegaram essa mensagem dele e tentaram divinizá-lo como digamos, o Deus do mundo, e até hoje a gente tem isso, né? Mas na verdade a mensagem original dele era: busquem a verdade, e a verdade vos libertará, ela não vos tornará servos. Então a verdade é o que nós devemos buscar hoje. Então ele recebeu esse madeiro, né, essa crucificação com amor, porque ele esperava que isso poderia trazer alguma mensagem para a humanidade. Ele de fato trouxe, né? Ele como Deus que era, como encarnado, ele poderia ter interrompido, ele poderia ter fugido, né, se de fato aconteceu esse evento, porque muitos estudiosos negam essa parte, depois eu vou falar, né? Mas de igual maneira ele permitiu para que nós recebêssemos a mensagem e que nós somos deuses em ação e nós podemos fazer muitas coisas além do que ele fez. Então ele pregou que a verdadeira salvação não é buscar alguém externo, alguém que vai trazer, mas é a nossa autorrealização, é o nosso despertar da consciência. Então ele nos ensinou que nós poderíamos ser também transcendentes, poderíamos ser deuses em ação, poderíamos ser grandes, ser figuras. Então o maior ensinamento que ele deixou, que o Cristo deixou, não foi que a gente tenha a vida eterna, mas que nós já estamos vivendo esse momento da busca da nossa ascensão, da vida eterna. Então nós somos os co-criadores da nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade, independente de alguém te dar uma instrução, nós somos os criadores e os construtores do dia de amanhã. Então essa intolerância do sistema que se rebelou contra ele, né, levou ele e os apóstolos a uma perseguição. Por isso justamente ele foi crucificado por ser um revolucionário, por ser uma pessoa que desafiou o sistema, e hoje nós estamos fazendo um paralelo, pois nós também aqui que estamos despertando, estamos de certa maneira desafiando o sistema e mostrando verdades que foram ocultadas até então, né?
Então, muitas das coisas que ele deixou foi que o sistema quer dar para nós é culpa, mágoa, sofrimento, e medo, apego, e tudo isso a gente está renunciando, porque a gente sabe que nós somos deuses em ação, e a mensagem que o Cristo nos ensinou é a mensagem de sermos uma consciência de Deus, sermos um fractal do todo, sermos unificados com o Criador. Então, como eu falei, existe uma corrente, uma versão que fala que não houve essa tal crucificação, que inclusive está no Evangelho de Tomé, no Evangelho Essênio da Paz e no Evangelho de Maria Madalena e outros livros apócrifos que dizem que isso não aconteceu. Outros afirmam que sim. Então eu já digo, eu reafirmo aqui minha neutralidade, eu sou um estudioso. E se aconteceu ou não aconteceu, para nós não muda muita coisa. Nós acreditamos que sim, nós temos um exemplo que foi o Divino Mestre que nos ensinou. Hoje estamos migrando para a Era de Aquário e que nós temos também a expansão da consciência com outros mestres que estão nos ajudando, Saint Germain, temos também Mãe Maria, o Espírito Santo, nós temos outros também parâmetros para nos ajudar. Então, para a Era de Aquário, que é o que nós estamos entrando agora, a Era de Aquário prega que toda a verdade e a mentira seja exposta. Então, se há alguma mentira dentro das velhas instituições, elas serão trazidas à tona. Nós não podemos lutar contra isso. Então, a gente tem que dizer que a verdade venha, doa ou não doa, eu estou preparado para aceitar a verdade, né? Então, nós não podemos ficar batendo em cima de teclas que talvez tenham que ser revisadas. Mas onde eu quero chegar? Qual o sentido da ressurreição, que seria da Páscoa hoje? A ressurreição nós podemos entender como a ressurreição da nossa alma, que está numa situação difícil, numa situação de partida, né? Numa situação, um degrau inferior, e a gente acende, a gente ressuscita. Por isso que estou usando amarelo hoje, que é a cor da ressurreição, a cor da alma brilhante, né? Então nós também saímos de uma posição de maior dificuldade para um degrau superior, que seria, digamos, uma ressurreição da nossa alma, a chama da ressurreição. Os mestres ascensos falam que a chama da ressurreição é algo que nos promove, né? Que nos eleva. Então nós devemos invocar a chama da ressurreição, que é uma chama de luz que nos promove a sermos pessoas mais fortes, mais confiantes, mais alegres, mais vibrantes. Dentro da escala de Hawkins, a gente tem essa consciência que a ressurreição é algo que nos promove para cima, rumo à nossa ascensão. Então, essa mensagem do Cristo, ela é bem clara, que nós também ressuscitamos junto com essa ressurreição que ele fala. Então, dentro da Era de Aquário, nós vamos ter também profundidade nos ensinamentos bíblicos que serão revelados. Dentre eles, que poderá não ter havido essa passagem, poderá ter sido criada por Constantino, San Jerônimo na tradução da Vulgata, poderá ter acontecido outras coisas que nós não sabemos. Os mestres ascensos falam que o Cristo, ele a partir daquele momento, digamos, o Cristo cósmico, que existia o Cristo homem e o Cristo cósmico, né? O Cristo cósmico, no momento da sua transfiguração, subiu aos céus e uniu-se ao Criador. E o Cristo homem continuou a sua jornada e, através da sua esposa Maria Madalena, eles viajaram para Caxemira, na Índia, e ele viveu até os 81 anos, sob o nome de Issa. E lá existe o local onde ele foi estar e tudo, junto com Maria Madalena, e teriam tido muitos filhos, descendentes que hoje estariam ainda encarnados na Terra. Assim conta a história de Yogananda dentro do ensinamento dos mestres ascensos. Existe uma pérola de sabedoria que fala exatamente sobre isso. Yogananda fala que o Issa viveu até os 81 anos e depois partiu, e hoje ele ainda é considerado como, dentro do islamismo, é conhecido como Issa, né? E não como Jesus. Então, o Jesus também foi um nome criado pelos romanos para deboche. Então, tem muitas verdades que nós vamos ter que se preparar para entender, né? Se a pessoa bater o pé e diz, eu não acredito porque eu fui no padre e ele disse A, B, C, D, saiba que a Bíblia que nós estamos estudando, do qual todo o cristianismo foi criado, foi uma Bíblia compilada, né? O que é a compilação, né? Uma pessoa diz, isso eu vou botar, isso não, isso aqui não me interessa, está falando de reencarnação, vou tirar, tira, isso aqui não me interessa porque tira o poder interior
e vamos dar o poder para os pastores padres e não para a pessoa em si, né? Que é o grande segredo da humanidade, que nós temos Deus em nós somos poderosos. Então eles tiraram, compilaram só o que era favorável ao Império Romano, por Constantino e no Concílio de Nicéia, conforme eu expliquei no vídeo anterior, né? Isso é científico, isso é estudado, não sei o que estou falando, não estou batendo de frente com o sistema, mas estou falando que o Império Romano criou uma versão à la romana para aquilo que era do seu interesse, tanto que a Igreja Católica ela passou a ser chamada uma Igreja Romana, Católica Romana, pois ela criada por Roma, induzida por Roma e continuada por Roma. Então passou-se da Palestina para Roma. Tanto que o grupo dos arcontes que dominavam ali a Palestina naquela época, ali depois espiritualmente começaram a nascer em Roma. Então, primeiramente esse grupo que era do mal tinha dominado a Atlântida, conseguiram fazer que a Atlântida afundasse e tal. Depois eles reencarnaram ali no Egito, naquela parte do Egito, depois eles reencarnaram na Palestina, né, esse mesmo grupo do mal, depois reencarnaram em Roma. Então é sempre o mesmo grupo de arcontes que através de reencarnações foram passando de povos em povos, trazendo o seu domínio, a sua hegemonia, a sua escravidão e a sua doutrina. Então em Roma eles doutrinaram para que as pessoas ficassem submissas, e depois de Roma eles partiram. Então atualmente eles estão encarnados nos Estados Unidos, que é a sede da Cabo Escura, é a sede das grandes organizações do mal, né, e que também dessa mesma sede que virá a libertação da Terra, pois existe um movimento interno desse sistema que está se autodestruindo. É uma longa história, mas mais ou menos para vocês terem uma ideia, né? Então Roma criou um domínio para que o cristianismo fosse uma religião de submissão a algo, a alguém, a uma igreja, algo, e não era aquilo que era a verdadeira mensagem do Cristo, que pregava a liberdade. Então ressurreição para nós significa a liberdade de dogmas, liberdade de instituições que manipulam, liberdade de apegos e escravidão da verdadeira origem, daquilo que ele ensinou, e acesso às verdadeiras mensagens do Cristo, que deixou como somos deuses em ação, Deus habita em nós, podemos fazer aquilo que ele fez e muito mais, e coisas nesse sentido, né? Então a gente está vivendo agora um momento bem intenso de libertação, e não tem como fugir disso. Vocês podem não acreditar em mim, pode estar rindo, debochando, dizendo, você está falando mal da minha crença, né? A Era de Aquário, ela vai botar abaixo todas as crenças, todas as instituições políticas, religiosas, econômicas, midiáticas, bancárias, tudo isso vai desaparecer. Era de Aquário, não vai existir a Páscoa mais. A Páscoa será todos os dias, não vai existir Natal, porque também é uma data pagã. A Páscoa e o Natal será todos os dias. A Era de Aquário faz com que o Jesus ressuscite não numa data que depois se idolatra um ovo de chocolate ou algo parecido, que é algo totalmente absurdo, né? Mas sim que a gente idolatre, que a gente preze, que a gente programe a alegria da ressurreição a cada dia. Então a Era de Aquário terá Páscoa todos os dias, a Era de Aquário terá crescimento e nascimento da nova luz todos os dias. Então não mais datas, essas datas foram criadas pelo Império Romano, por Constantino. Você goste, não goste, creia, não creia, pode me chamar do que quiser, mas eu estou aqui como uma pessoa que está trazendo a verdade para que as pessoas entendam que nós fomos enganados, nós fomos manipulados, nós somos ludibriados pelo sistema que, através da sua alta inteligência dos Anunnakis, criou um sistema autossustentável de dependência eterna, né? E que agora está ruindo diante dos nossos olhos. Então essa desconstrução do sistema, ela acontecerá de maneira muito visível, que é o que a gente chama da operação de desmanche da Matrix que está acontecendo. Então disso tudo a gente tira, mas e aí a Páscoa, né? Hoje é Páscoa, eu devo cumprimentar as pessoas, Feliz Páscoa, devo acreditar que ele ressuscitou? Sim, continue, ele continua ressuscitado dentro dos nossos corações, pois nós temos uma parcela do fractal dentro de nós. Eu tenho, você tem, então deixe que essa parcela do fractal do Criador e do Cristo se manifeste e ressuscite. Ou seja, se você estava vivendo um período de tristeza, de medo, de dúvida, sorria, vibre positivo, pois as coisas estão acontecendo agora cada vez mais transparentes para que a gente encare e comece esse novo ciclo, né, da ressurreição do Cristo em nós, em que nós precisamos sorrir mais, sermos mais confiantes, alegres, felizes e gratos ao Criador por termos chegado até aqui.
Eu vou concluindo então esse vídeo, desejando a todos uma feliz Páscoa. Que nosso Pai Celeste ilumine e abençoe você, traga muita luz, muitas graças e que nosso querido Mestre, né, esteja conosco, não só agora, mas todos os dias do ano que acontece. Então lembre, Ele habita dentro de nós, tá? Um beijo a todos, compartilhe. Então a gente vai ter hoje, né, a nossa live de domingo, tradicional, 19h30, ao vivo. Lembrando que nós estamos também fazendo um encontro presencial que vai acontecer em Taubaté, dia 10 de maio. Eu vou falar mais sobre isso na live, vai ser muito bom você estar presente com a gente, tá? Um beijo a todos, Deus no comando, a luz venceu, compartilhe, um grande abraço a todos, valeu!